Amém, pastora. A paz do Senhor para todos. A paz. Nesta tarde maravilhosa que o Senhor nos deu para alimentarmos mais uma vez dessa palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 3 e o verso 26. Gálatas 3, 26. Nos diz assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nasce no coração das pessoas quando ouve a palavra de Deus e dispõe a aceitar a Jesus como seu Salvador. O que é que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, esta fé é que opera para a salvação. A fé é algo abstrato. Ela não é vista, mas é sentida. Ela se torna concreta através dos feitos de Deus em resposta às nossas orações. Então, por isso que a Bíblia diz que é o firme fundamento. O certo não é ver para crer, e sim crer para ver. A Bíblia trata de muitos assuntos, desde o primeiro livro até o último, porque é a fé que ata as relações entre Deus e o homem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Necessitamos dessa fé. Em todos os tempos existiram homens que deram seu testemunho de fé. E se nós somos lá no livro de Hebreus, capítulo 11, todos nós conhecemos como é considerado a galeria dos heróis da fé. Homens que viveram na antiguidade e não descuidaram da fé no único Deus Todo-Poderoso. Os crentes da igreja primitiva também guardaram uma fé inabalável, mesmo diante de perseguições, injustiças, prisões e até de morte. Se a gente for lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, 59, 60, a gente vai ver quantos sofreram, né? Estevão e outros sofreram, mas carregaram e levaram firme a fé. Eles aceitaram essa verdade na sua vida. A fé é compreendida como um fundamento para que nós, os salvos, tenhamos o quê? Em que se firmar. Firmado na fé, ela faz o quê? Deslumbra a vitória. A fé é a propiciação de quanto Deus oferece para nós. Fé é acreditar, é confiar, é prever, né? Uma situação que ainda não se concretizou. É alcançar as coisas invisíveis que estão sendo esperadas. E essa fé, como diz lá em Gálatas, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E nesse Cristo Jesus, nessa firmeza, confiarmos, porque é a certeza de alcançar as coisas invisíveis. Você não vê, mas você crê. E esse sentimento de segurança, de proteção e de tranquilidade só é vivido por aqueles que crê na manifestação da providência divina. Porque você não vê, você tem que crer. Visão é fare così. Deus se agrada
nasce no coração do homem, a fé não é aprendida, ela nasce. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Se nós formos lá em 1 João, capítulo 1 João, epístola, capítulo 5, de 1 a 5, nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama, que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E o verso 4 e 5 nos diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É uma pergunta. Então, a fé, ela nasce, a evidência da fé no novo nascimento, né? Nós acreditamos, cremos que pela fé, como diz aqui, é o amor, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Quando ele é nascido de Deus, ele já tem o quê? A evidência do novo nascimento em Cristo. A Bíblia diz também que a fé é um dom, uma operação do Espírito Santo. Lá em Efésios, capítulo 2, 8 e 9, diz assim. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto é, não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé é um dom, uma operação do Espírito Santo. A fé é acompanhada do arrependimento. Se nós formos lá em Marcos, capítulo 1, e o verso 15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aí ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia! A fé é acompanhada do arrependimento, dessa nova natureza, desse novo homem que recebeu esse novo nascimento. A fé é desenvolvida pelo uso e pode ser acrescentada por Jesus. Nós temos que usá-la. Por isso que você não pode ver, você precisa crer. Nós precisamos crer para que realmente os milagres, as bênçãos, as promessas de Cristo acompanhem esta nova vida que nós abraçamos no Senhor Jesus Cristo. Ela é desenvolvida pelo uso e pode ser acrescentada por Jesus. Quando Jesus estava ali com os discípulos, lá em Lucas 17, 5, nos diz assim: então, disseram os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Então, nós precisamos também pedir: Senhor, acrescenta a nossa fé. Eles pediram que o Senhor acrescentasse a sua fé. A fé é possível, amados, para todos os homens, mas nem todos procuram alcançá-la. Então, há essa diferença. Nós precisamos colocar em ação. A fé pode ficar estagnada, mas também ela pode ser aumentada no avanço, no conhecimento de Deus através da sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, esse crescimento, esse avanço da fé vem no conhecimento de Deus, dentro do conhecimento da sua palavra. E
comermos e vivermos por ela, porque é ação. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Nós precisamos. E Hebreus 6, ele diz, 1:6, ele diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador do que os buscam. Então, é necessário crer nessa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a fé é através da fé. A fé que leva ao conhecimento das coisas espirituais. Ela se apresenta de várias maneiras, de vários níveis, de acordo com a aceitação e a busca de cada um de nós. É necessário essa atuação. Todos os passos da salvação só poderão ser dadas, ou havendo realmente a atuação da fé. Então, começando, o primeiro passo que a Bíblia pediu que nós fizéssemos, que é conhecendo o quê? A conversão. Eu aceito pela fé em Jesus Cristo. Aí vem a remissão dos nossos pecados, a justificação, a santificação, a adoção. Todos esses aspectos se resumem em reconhecer por fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crer nele para alcançar a salvação. Aleluia. Lá em Mateus 16, em Atos 16, 31, fala muito grande, muito maravilhoso a respeito de termos esses aspectos na nossa vida para alcançarmos e crermos nessa fé maravilhosa. É pela fé que se alcança a certeza da vida eterna. É pela fé que o crente é preservado do mal. É pela fé que nós temos acesso a este Pai glorioso. É por elas que nós receberemos o quê? As promessas prometidas de Deus na nossa vida, do Senhor para cada um de nós. A fé como um guia para a vida espiritual é necessário para que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. E para que também aconteçam os milagres, através da fé. E esta fé é que comove. Todos nós devemos viver por fé. Porque sem a fé, a Bíblia diz, é impossível agradar. É impossível agradar o nosso Pai. Lá em Gálatas, a fé produz esperança, produz alegria, produz vitória. E é o motivo da vida do justo. É o motivo do justo realmente estar glorificando ao Senhor Jesus Cristo. E o livro de Hebreus, capítulo 11, que a gente vê essa maravilha, né, dos heróis da fé que venceram tantos obstáculos, alguns que passaram tantas perseguições por fé. Não é diferente nos nossos dias. Precisamos colocar a nossa fé em ação, em evidência. E a fé, ela não pode ser estagnada, ela não pode ser parada, ela precisa ser produtiva. O apóstolo Tiago fala da fé que sem as obras é morta. A fé é demonstrada pelas obras, pois sem as obras ela é morta. O apóstolo Tiago nos diz. É preciso, no entanto, que nós compreendamos que sem as obras, como é que eu posso dizer que eu sou salva? Então, é necessário termos realmente essa convicção na nossa vida. Sabemos que precisamos vivermos por fé. Muita gente, às vezes, pede
Estou esperando por fé. E, às vezes, só em falar. Mas precisamos colocar em prática. A salvação é por fé. Receber este Jesus no nosso coração é por fé. As boas obras são produtos da fé em Deus. As boas obras fazem-nos chegar também mais perto de Deus. E a fé, ela não é estéril, ela é produtiva. Ela precisa produzir. A obra do Senhor foi completa quando o apóstolo Paulo disse lá ao seu filho Timóteo, quando ele disse, é através das obras que as pessoas reconhecem algum diferente do cristão um do outro. Por quê? Porque Jesus compara o cristão, né? Jesus compara como o sal da terra, como a luz do mundo. Então, é necessário que essa fé mova, que essa fé entre em ação. É nesse momento que nós precisamos receber o conselho do apóstolo Tiago, que a fé sem as obras é morta. Precisamos viver essa realidade, a verdadeira fé, sentir esse desejo, demonstrando através das obras. A pregação, o ensino da palavra de Deus são meios de produzir fé. O nosso testemunho também é um meio de produzir fé para aqueles que ouvem, para aqueles que estão ouvindo o testemunho, uma palavra do Senhor, porque é através da fé que você vai dar para aqueles que precisam. E nós precisamos praticar essa fé para ser também padrão dos fiéis, né? Padrão daqueles que realmente viveram de modelo, como lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, daqueles homens que foram perseguidos, que sofreram de uma maneira grandíssima e venceram por fé. Não viram, mas sentiram esta fé maravilhosa. Então, a fé é o guia da vida espiritual, porque ela produz esperança, alegria, paz, confiança, ousadia. A fé vence todas as dificuldades. Quando eu me lembro assim, quando Jesus andou por cima da água, que Pedro viu, ele ficou tão maravilhado, ele ficou tão eufórico, que ele disse, Jesus, manda eu ir ter contigo. Jesus disse, venha. E ele alegremente começou a andar em cima das águas também. Mas ele foi olhar as circunstâncias, ele foi olhar a dificuldade, as ondas, e foi descendo. Jesus nos quer que tenhamos fé inabalável no autor e consumador, Jesus Cristo. Uma fé que venha superar todas as dificuldades. As ondas estão altas, é difícil que nós estamos vivendo, mas com essa fé em Cristo Jesus, que é o autor, o próprio Jesus Cristo, né? Venceremos sim em nome de Jesus. E que nesta tarde possamos, é um conselho para cada um de nós, colocarmos nossa fé em ação. Não adianta eu dizer que eu tenho e não colocar em prática a fé, porque ela precisa ser ação na nossa vida. A fé verdadeira sente desejo de demonstrar através das obras a outros para ver esse milagre de Deus na nossa vida. E a fé move. A fé muda o quadro. A fé muda a nossa história. A fé ressuscita mortos. A fé cura as enfermidades. A fé afugenta o mal. Aleluia. A fé é como guia. A fé lhe transporta para mais perto de Deus, bem mais perto do Senhor Jesus Cristo. Então, esse relacionamento com Cristo é acreditar, é confiar, é prever uma situação que ainda não se concretizou,
mas que por fé ela será concretizada em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Esse é a segurança que nós devemos ter. Crer na manifestação da providência divina. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que possamos colocar a nossa fé em ação. A nossa fé seja produtiva, que a nossa necessidade seja realmente conhecer esta fé que precisamos colocar em ação em nome de Jesus. Obrigada e que Deus abençoe este grupo Tarde com Deus. Que através da fé possamos prosseguir firme no Senhor Jesus Cristo. Obrigada, pastora Rita, e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastora Ruth. Amém. Sempre, né, com essa simplicidade no ensino da palavra para as nossas vidas, né? Nós temos crescido. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, através de cada ministração que é feita aqui, né, de segunda a sábado, né? E a pastora Ruth sempre está aqui conosco, né? Mesmo com alguns impedimentos, mas ela sempre está ali, né? Dizendo, não, minha irmã, eu vou, se não tiver alguém, mas eu estou ali. Mas, enfim, né? Falou de fé, eu gosto muito, né? Quando se fala da fé, né? Embora Deus ele prometa suprir nossas necessidades, o maior exercício de fé não é buscar prosperidade, né? Ou grandes milagres. O maior exercício de fé é ter a certeza de uma nova vida através do maior milagre que já existiu, né? Que pode existir, a justificação em Cristo Jesus, né? Nosso Senhor. Essa é a nossa maior, né? A nossa fé, nós fomos justificados por Jesus ali na cruz. Interessante é que Deus, ele sempre me dá assim umas frases, né? Quando eu acordo, estou ali, eu escrevo, eu componho os louvores que não são meus, são de Jesus. No momento certo, eu vou estar ali, né, louvando esses louvores que ele mesmo já disse, mas é no tempo dele, mas está chegando, está chegando. E ali Jesus já me deu três temas dos meus livros, né? E um desses é sobre a fé, que a fé, bem assim, bem explícito mesmo, quando eu acordei na minha mente, a fé é a anistia de Deus para as nossas vidas. A anistia, isso quer dizer lá no termo jurídico, é esquecimento, né? Anistia, aliás, ali quando a gente, por exemplo, você tem uma empresa e você está em débito com a empresa, né, com os impostos. Então, a prefeitura, né, o prefeito daquela cidade, aí abre assim, no final do ano, dá uma anistia para aquele débito que você tem, e ele te dá um valor para você ir ali até o dia 31 de dezembro para quitar aquele débito. Isso chama-se anistia, né? E Jesus falou disso para mim, assim, anistia, que a fé é a anistia de Deus para as nossas vidas. Então, Jesus, quando ele foi ali para a cruz, nós temos que ter a fé, que ele morreu ali na cruz por nós, pelos nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados. Então, é pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha, Deus fala sempre de fé. É fé. Se não tem fé, não é café. É fé. Fé com acento, mas é fé. Temos que ter fé. Deus, ele diz, Deus está ministrando assim no meu coração, um coração grande, coração gracioso, um coração de fé. Nós temos que ter um coração de fé. Fé. A graça de Deus está sendo derramada aqui agora. A graça de Deus está sendo derramada sobre as nossas vidas. Eu acho que foi lá em Lucas, né, 17:5, pastora.
que pede para aumentar a fé? Pode abrir seu microfone, pastora, que a senhora leu em Lucas. Lucas 17:5. Poderia Quando repetir? os apóstolos, os discípulos pediram, aumenta-nos a fé, né? Exatamente. 17:5. Obrigada, pastora. Então, é o que Deus está ministrando aqui agora no meu coração. A graça da fé sobre as nossas vidas está sendo derramada. Deus está aumentando a nossa fé. Então, abra teu coração. Faça assim, ó. Senhor, rasga o meu coração pelo avesso e entrego a ti. Rasgue teu coração pelo avesso, porque Deus, ele está derramando a graça sobre as nossas vidas, a graça da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada quando ele vê um coração cheio de esperança, cheio de fé nele, não no homem, não na madeira, que tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, né? Tem pé e perna e não caminha, tem braço e mão e não alcança, tem olhos e não vê, tem um coração, não tem coração, uma pedra, uma imagem não tem coração. Nós temos o coração, mas o coração de nós temos que ter a fé em Jesus. Temos que crer e ter fé que Jesus já fez tudo aquilo ali na cruz por nós. E já foi tudo feito. Nós não temos trabalho mais nele. A única coisa que nós temos que ter é fé e chamar a existência aquilo que já existe ali no mundo espiritual. Chamar a existência com fé. Eu creio, eu tenho fé que Jesus já me curou, que Jesus já fez todas as coisas na minha vida, que Jesus já levou as enfermidades na cruz do Calvário, porque ele diz na palavra, é a palavra de Deus que diz. E a palavra de Deus é vida, e vida em abundância. Se ele disse, ele cumpre com aquilo que ele diz. Ele assume, ele firma lá, assina, ele já assinou com caneta de ouro. Não é canetinha qualquer. É a caneta de Jesus, é a caneta de ouro que não se apaga. O que foi decretado sobre as nossas vidas, ninguém apaga. Só Jesus. E ele, quando ele te dá, ele não toma. Então, que nós venhamos ser agraciados nessa tarde. Essa graça que está sobre este lugar, esse momento conosco, que Jesus venha aumentar, como está escrito lá, que os discípulos pediram, né? Lucas 17:5, pediu ao Senhor que ajudasse, aumentasse a fé. Nós temos que ter fé que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja sem mácula, sem mancha. Amém?